Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Boa tarde! Hoje é 1º de abril, mas não se preocupe, aqui não tem troça, não tem pegadinha. Tudo que você vai ver aqui é a mais pura verdade sobre a real situação da educação sergipana. Então, fique conosco. Está no ar, TV Sintese. O direito é seu. Infelizmente, nessa semana, vivemos mais um episódio de violência em nossas escolas públicas, com uma professora morta e mais 4 pessoas feridas em uma escola da Zona Oeste da cidade de São Paulo. E o mais chocante é que, segundo informações da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, OCDE, o Brasil está no topo do ranking dos países com violência nas escolas. E é sobre isso que o nosso quadro Direito é Seu de hoje vai tratar. Não é mesmo, doutor Hildo? É isso aí, Luana. Essas violências vão desde situações de intimidações, abusos verbais, assédios morais, agressividade aos professores e ao corpo diretivo das unidades escolares e também bullying aos alunos. O Sintese vem há muito tempo acompanhando casos dessa natureza aqui no estado de Sergipe, não só fazendo seu papel institucional de tentar resolver essas situações diretamente com as administrações públicas, seja lá municipais ou estadual, com os professores, com as direções das escolas, mas também dialogando com as comunidades escolares. O Sintese, como todos já sabem, tem um corpo jurídico com conhecimento específico para soluções em defesa administrativas e criminal, ou seja, advogadas e advogados que podem ajudar a todos os professores e professoras a buscarem os órgãos públicos de proteção e segurança para não só impedir que as violências aconteçam, mas também para atuar fortemente para uma resposta da administração pública, secretarias ou poderes executivos, para que os atos de violência sejam imediatamente resolvidos. Caso vocês, professores ou professoras, estejam passando por qualquer situação de violência ou assédio moral praticado dentro das unidades escolares, procure o Sintese e agende um atendimento com os nossos advogados para uma melhor orientação. A todos, um forte abraço e até o próximo programa. O direito é seu. Como no Direito é Seu, o Dr. Hildon citou bullying nas escolas, hoje, no Cine Resistência, a gente vai chamar a atenção para este tema, apresentando o filme Um Grito de Socorro. No escurinho do cinema, chupando drops de anis, longe de qualquer problema, perto de um final feliz. Jossen é um adolescente gordinho que sofre bullying de um grupo de colegas da escola. Alguns até tentam ajudar, mas a situação sai do controle quando o garoto é forçado a beber em uma festa. David, amigo do jovem, se sente culpado por não ter defendido o colega e resolve procurá-lo, sem imaginar que talvez seja tarde demais para ajudar Jossen. Assista esse filme emocionante no YouTube. Para isso, basta colocar o nome da obra, Um Grito de Socorro. Se você, assim como nós, está preocupado com essa temática, não deixe de assistir. Durante o mês de março, que acabou ontem, professoras e professores de várias cidades paralisaram suas atividades e tomaram as ruas da cidade para dizer não à política de negação de direitos, às falsas promessas de prefeitos e prefeitas e ao sucateamento das unidades escolares. No dia 22 de março, professoras e professores sergipanos aderiram ao movimento convocado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, na luta pela atualização do piso respeitando a carreira do magistério. Agora, para fazer um resumão de como foi esse março de luta, vamos conversar com o presidente do Sintese, professor Roberto Silva. Boa tarde, Roberto. Tudo bem? Tudo bem. Então, bora começar. Vamos aí atualizar, vamos fazer aí uma análise, uma avaliação de como foi esse mês, um mês de bastante luta para o magistério. Março de luta que a gente começou a falar sobre, né?
Sim, sim. O ano 2023 foi um ano atípico, o início deste ano, porque nós iniciamos um ano com os prefeitos se organizando nacionalmente, inclusive com orientação da Confederação Nacional dos Municípios, orientando que os gestores não atualizassem o pagamento do piso dos professores e professoras. Então isso gerou muita reação do movimento sindical no Brasil inteiro. Esse movimento dos prefeitos, eles não cessaram. Esta semana teve um movimento em Brasília dos prefeitos e uma das pautas desse movimento é a questão da atualização do piso. Os prefeitos estão numa ação direta junto ao Congresso Nacional para que a lei do piso seja alterada e a forma como o piso é atualizado anualmente seja também alterado. O que a gente entende que seria um grande retrocesso, porque o piso ele é atualizado de acordo com o crescimento das receitas do Fundeb. Então, se o Fundeb cresceu este ano 14,95%, este é o percentual de atualização do piso. Essa é a lógica, o crescimento de acordo com o crescimento das receitas. Os prefeitos, os governadores não querem isso. Então, estão numa ação direta junto ao Congresso para mudar a lei do piso. E esse é um dos motivos da nossa paralisação dia 22, que era a defesa da lei do piso para os próximos anos. Por isso, tiveram municípios que já está atualizado o piso em 2023, mas mesmo assim paralisaram, porque entende que se não tiver uma luta agora de pressão aos deputados e senadores para que não haja mudança na lei do piso, 2024 a gente pode mais não ter piso, né? Pode ter um processo de congelamento, né? Isso pode acontecer, isso é real, e que a gente entende que é grave a situação hoje de ataque aos direitos dos trabalhadores. A outra questão são os municípios e o Estado que não atualizou o piso, garantindo os direitos da carreira. O Estado nem carreira tem, nem plano de carreira tem. Então o cenário de luta ele está posto, né? Eu acho que o dia 22 de março foi um grande ato, isso é fruto da mobilização e da organização do Sintese no Estado inteiro, e na nossa avaliação a resposta tanto ao governo do Estado quanto aos prefeitos e prefeitas, que nós não vamos aceitar nada menos do que a atualização do nosso piso salarial. Professor Roberto, como você estava falando, no dia 22 de março fizemos um belíssimo ato no Palácio de Despachos, aqui em Aracaju, professores e professoras de todo o estado, redes municipais, rede estadual. Mas o dia 22 de março ele também marca um ano de uma série de projetos que atropelaram a carreira do magistério e que ficou conhecido como a Lei da Degola. Então vamos relembrar o pessoal de casa, porque afinal de contas o que aconteceu naquele dia 22 de março de 2022 não pode ser esquecido pela população de Sergipe. O 22 de março de 2022 foi uma tragédia, né, para os professores e professoras de Sergipe. Foi um momento em que o governo do Estado, praticamente a força policial do Estado, foi deslocada para a Assembleia Legislativa, né, deixando o Estado desguarnecido com o patrulhamento da Polícia Militar, para impedir a entrada dos servidores que estavam protestando diante dos ataques que o governo Belivaldo promoveu aos nossos direitos, e o magistério sofreu brutalmente esses ataques. O que ocorreu ali foi uma destruição total dos direitos dos professores, o que a gente tinha de direito foi destruído pelo governo. E que a gente promoveu durante todo o ano de 2022 uma série de atos de denúncia, tanto na capital quanto no interior do estado, denunciando essas maldades do governo Belivaldo. Mas a gente entende que este momento, 22 de março, ser um ano e a gente voltar à frente do Palácio para reivindicar os nossos direitos, para reivindicar a retomada do plano de carreira, que é uma lei que valoriza os professores pela formação, pelo tempo de serviço, é muito importante, é muito emblemático, né? E o ato que ocorreu agora em 22 de março de 2023 foi um ato muito grande, o que demonstra que os professores da rede estadual não esqueceram o ataque que eles sofreram do governo Belivaldo e que não vão aceitar que o governo Fábio Mitidieri faça uma gestão igual que Belivaldo fez. Todo mundo sabe que o governador Fábio ele foi eleito com apoio do governador Belivaldo,
mas houve por parte do governador Fábio Mitidieri promessas diretas ao magistério. Inclusive, no dia do professor, ele saiu com a carta aos professores, prometendo recuperar os direitos que Belivaldo destruiu, prometendo atualizar o piso, ou seja, tem uma série de promessas que estão postas na carta e que a gente espera que isso se concretize com direitos efetivos dos professores sendo restabelecidos. Nós estamos num processo de negociação com o governo. Na próxima terça-feira, às 15 horas, nós temos a assembleia no Contiguiba, e exatamente para discutir o processo de negociação do sindicato com o governo e discutir também as nossas pautas e agendas de luta. Um outro ponto de pauta de luta do Sintese, sempre, é a gestão democrática. Vamos explicar, professor Roberto, para o pessoal de casa, o que é a gestão democrática e por que o Sintese defende a gestão democrática nas escolas públicas de Sergipe. Veja, a gestão democrática é um processo que a comunidade escolar participa da decisão da escola, do funcionamento dos rumos da escola, tanto na questão pedagógica, financeira e administrativa. Essa é a ideia. É acabar com a imposição, a força de uma pessoa que define sozinho como deve se dar o funcionamento das escolas. Então, a ideia é horizontalizar, né, esse processo de decisões que as escolas passam a ter, né? Ao mesmo tempo, a ideia da gestão democrática é também ter um processo de democracia na definição das políticas públicas. É muito comum, a gente vive, o Sintese vive o tempo inteiro denunciando a situação das escolas, onde os professores, como recentemente, os professores da escola no bairro América, que paralisaram, Aristo Forte, que paralisaram as aulas em função do calor exorbitante dentro das salas de aula. A gente viveu recentemente também aqui o Leonor Teles, uma mobilização dos professores reivindicando essa questão da climatização. Por que isso ocorre? Porque não tem democracia na definição das políticas públicas. Quem define onde o dinheiro da educação será investido é o secretário sozinho. Ele define e pronto. A comunidade não tem participação. Então, o orçamento da Secretaria de Educação teria que ser decidido, discutido com a participação direta da comunidade escolar. Aí sim nós teríamos uma democracia na definição das políticas públicas da educação e nós teríamos uma democracia no funcionamento das escolas. O que é que tem ocorrido? O governo tem dito que está criando a gestão democrática, não tem democracia coisa nenhuma, né? Tem um processo de seleção de diretores de escola, onde o governador escolhe quem vai ser o diretor numa lista tríplice, né? A gente teve agora a última indicação, uma série de denúncias, que quem estava em terceiro lugar foi nomeado, segundo lugar a partir de solicitações de pedidos políticos dos aliados do governo. Ou seja, isso não é gestão democrática, isso é indicação política disfarçada. Outro grave problema que temos enfrentado ao longo dos últimos governos é o fechamento de turmas e turnos. Inclusive, antes do início do ano letivo, nós aqui do TV Sintese viajamos pelo interior do estado cobrindo diversos atos de professores, estudantes, de comunidades escolares contra o fechamento de turmas do 1º ao 5º ano do ensino fundamental. Nesse sentido, Roberto, você acredita que a população do estado de Sergipe está ciente do quão é danoso essa política de fechamento, o quão ela nega o direito à educação de crianças e adolescentes? Essa política, acho que sempre é importante a gente relembrar, né? Porque essa é uma política que é muito, muito, muito séria. Nós estamos vivendo agora um cenário de um número muito alto de estudantes com deficiência nas salas onde ainda funcionam, né? Eu trabalho numa escola da rede estadual que funciona, né, para o ensino fundamental, ainda não foi fechada as turmas, e que assim, um número muito alto de crianças com deficiência, porque na medida que o Estado está fechando nas demais escolas, vai superlotando as escolas que ainda funcionam, ou seja, os pais estão com muitos problemas e precisa ter uma mobilização dos pais, especialmente dessas crianças com deficiência, que há um processo de negligência do Estado, porque a legislação sobre a deficiência, as crianças com deficiência, ela é muito clara que o máximo de alunos que pode ter numa sala são 4, com a mesma deficiência. E com deficiência diferenciada são 2. Né? E por que isso? Por que esse quantitativo pequeno? Porque eu tenho que atender os demais
né? E também eu tenho que dar atenção aos estudantes com deficiência. E se eu tenho 8, 9, 10, 12 estudantes com deficiência numa sala, não consegue dar conta, o professor não consegue dar atenção àquelas crianças. Isso é muito sério que está acontecendo no Estado nesse momento, né? E a gente está vivendo isso não só na escola que eu trabalho, mas nas escolas como um todo que ofertam ensino fundamental, fruto dessa política, né? Essa política que precisa ser revista urgentemente, né? O Conselho das Pessoas com Deficiência precisa entrar nesse debate. A outra questão que eu entendo muito séria é a negação da educação. Nós temos vários pais, ainda agora no mês de abril, procurando escola para matricular seus filhos, porque não tem vaga. As escolas estão superlotadas, as salas estão superlotadas. Porque como fecha as turmas, gera uma demanda, onde ainda funciona, a demanda acaba sendo bastante elevada. E isso porque os pais começam a entrar em desespero, muitos, e mães, pelo fato de que o Bolsa Família agora exige a matrícula da criança para que os pais possam receber o recurso. E isso acaba gerando uma pressão muito grande social. Qual é o problema dessa pressão social? É que a matrícula é virtual. Então o pai chega na porta da escola, recebe um não bem grande que não tem vaga, e ele não tem como se manifestar a quem ele vai reclamar. E eu aproveito aqui o espaço TV Sintese para dizer a todos os pais e mães que estão nos assistindo nesse momento, procure o Ministério Público. O Ministério Público precisa se posicionar sobre isso. E entendemos que o Ministério Público precisa sair desse silêncio, né, ensurdecedor, que acaba gerando essa negação do direito à educação às nossas crianças, o que na nossa avaliação é muito sério. Professor Roberto, a gente está quase chegando aí ao final da nossa entrevista, mas você comentou que os professores da rede estadual vai ter uma assembleia para a categoria, né, para os professores e professoras da rede estadual. Então, conta para a gente, fortalece aí o recado, né, a mensagem, o chamado para os professores, horário, local e pauta. Veja, a Assembleia na próxima terça-feira, dia 4 de abril, a partir das 15 horas, no Contiguiba Esporte Clube, em Aracaju, né? A nossa pauta principal é a atualização do piso com a retomada da carreira, que é a nossa pauta principal, e o debate sobre o abono, né? Há, de fato, hoje uma incerteza muito grande dos professores em relação à manutenção não do abono, porque o abono acabou agora no salário de março. Agora, a partir do mês de abril, não tem mais pela legislação a garantia do abono. Os professores, nós estamos reivindicando uma posição do governo, se vai transformar o abono em gratificação permanente ou vai manter o abono como abono. Precisa ter uma definição. Além disso, o que mais de retomada da carreira o governo vai assegurar aos professores e professoras da rede estadual? Então, é esse debate que nós vamos fazer na Assembleia, o debate principal é esse. Além de discutirmos também a greve nacional da educação, que acontecerá no dia 26 de abril, pela revogação do novo ensino médio e pelas diretrizes nacionais de carreira para garantir o direito à carreira dos professores da rede estadual e das redes municipais, que os planos de carreira estão sob ataque de prefeitos e governadores. Se nós tivermos uma legislação nacional, isso ajudará na luta dos professores, como a lei do piso tem ajudado. Então, nós vamos estar discutindo também essa questão da greve no dia 26 de abril. Professor Roberto, muito obrigada por mais essa vez aqui no TV Sintese. Vamos à luta. E vamos à luta, porque a luta faz a lei e faz a nossa vitória. Então, bora lutar? Para você, boa tarde e boa sorte. Professores, protetores das crianças do meu país, eu gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, a entregar o conhecimento. Na sala de aula é que se forma um cidadão, na sala de aula é que se muda uma nação, na sala de aula